Poderosa. A voz do Senhor é maravilhosa. Aleluia. E tudo que eu e você, como cristãos, precisamos é ficar sensíveis a essa voz. Amém. Esses dias, eu acho que tem uns 15 dias, Manuel levou Melissa na creche. Quando voltou, aí uma vizinha deu uma notícia assim, né? Chata, que ia deixar a rua possuída de demônios. Ia ficar lá bem do lado da nossa casa. E já tinha lá um terreno na frente. E na hora que essa mulher falou isso, aí pior que dá para soltar tudo. E não ia ser algo legal. E aí eu comecei. Disse, Deus, o que é que eu vou fazer agora? Manuel, vamos levantar em oração. Vamos levantar as nossas mãos. E vamos orar. Porque nós temos um Deus que é todo poderoso, irmãos. Deus é todo poderoso. Aleluia. Deus é cheio de majestade, Aleluia. cheio de glória. É verdade. Ele tem tudo nas mãos dele. Ele manda no natural, no sobrenatural, no visível e no invisível. Aleluia. E aí a gente ficou travando a luta espiritual uma semana. Só que, irmãos, olha, quando chegar uma má notícia nas suas mãos, nos seus ouvidos, que você tiver algo assim bem difícil para resolver, faça duas coisas: ore e peça a sensibilidade do Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, esse é o momento que eu preciso ativar meus ouvidos agora espirituais. E aí, eu fui para o trabalho, botei um sorriso nos lábios, parecia que não estava acontecendo nada. E Deus sabia que eu fiquei turpada com aquilo. Eu fiquei perturbada, meu espírito ficou perturbado, porque não estava aceitando aquilo. E aí, meus irmãos, Deus é perfeito. E aí, uma irmã, minhas irmãs lá, né, no ambiente de trabalho mesmo, uma começou a cantar. E a música que ela cantou, Deus disse pra mim, é pra você. Aí a outra, e não é uma música do repertório que ela canta todos os dias. Foi uma música totalmente assim, que não é da rotina dela, né? Cantar. E a outra cantou também, o Espírito Santo, pra você também, filha. E quase que eu chorando assim, né? Mas teve que controlar, estava lá no trabalho. E para completar assim, no mesmo dia, irmãos, o Espírito Santo é perfeito. Ele cuida de você. Ele fala com você. Só que às vezes a gente está perturbado, a gente não deixa perceber a voz dele. E eu disse, Espírito Santo, eu quero ficar bem sensível agora, Senhor. Estou travando essa batalha espiritual, mas agora eu quero saber quais são as instruções que o Senhor vai dar. E aí, chegou um casal muito abençoado lá, que a gente sempre atende eles. Eles têm um filho com síndrome de Down, o André é baterista, ele, uma bênção. E aí, esse casal, sempre um tempão a gente atendendo ele, nada, né? Eles são assembleanos. E aí, ela foi embora e depois ela voltou. E ela disse assim, não vou dizer o que ela falou, que é algo assim, foi pra mim, né? Não desejo falar agora, mas enfim, Deus falou através de 5 palavras. E quando falou aquilo, veio um bálsamo assim, sabe, irmãos? Um bálsamo tremendo. E eu liguei imediatamente para Manuel. Eu disse, Manuel, Deus falou 3 vezes comigo. A mulher foi, né? Falou lá o recado que Deus permitiu eu ficar sabendo daquilo, né? Só lembrei de uma coisa, meus irmãos. Só lembrei lá de Josafá. Recebeu aquele recado que vinha uma grande, os amonitas, né? Vinha contra ele lá, vou falar depois sobre isso. E ele se levantou em oração, levantou o jejum, quis saber o que Deus queria, né? Só que naquele caso, Deus disse, fique parado, né? E veja o grande livramento, né? Nesse caso. Mas no meu caso, Deus disse, se levante, né? Se levante. E em momentos, queridos, de guerra,
esteja com as antenas espirituais, obrigada, princesa, ligadas. Porque Deus fala conosco, Deus fala com sua igreja. Porque, queridos, como a gente ouviu lá a música agora, se a gente ouvir a Deus, a gente não perece. Se a gente ouvir a Deus, a gente vai vencer, meus irmãos. E às vezes a gente perece, a gente quebra a cara mesmo, queridos, porque às vezes a gente quer ir na nossa força, a gente quer ir do nosso jeito, a gente quer falar com a nossa voz, e Deus quer que a gente ecoe a voz dele nessa terra. Amém? Deus quer que a gente ouça e faça do jeito dele. Quando a gente faz do jeito de Deus, Deus bate o carimbo lá e diz: pronto, é só vitória agora, filha, pode caminhar. Amém? Então, eu queria ler, ou que alguém lesse bem alto, por favor, Salmos 29, um dos meus salmos prediletos. E na hora, né, eu pensei muito. Eu acho que assim, Deus, ele, a Bíblia toda é para você, mas tem umas coisas que Deus fala muito forte com você. E na hora só me veio isso aqui: o Senhor se assenta sobre o dilúvio. Eu sempre falo isso, queridos, porque eu vejo assim um poder, uma majestade tão grande de Deus, né? Ele se assenta sobre o dilúvio. E o que é isso para Deus que eu estou passando? O que é isso para Deus que eu estou vivendo? Se não é nem sobre o mar, é sobre o dilúvio, irmão. Sobre as tempestades. É o nosso Deus que está acima. Ele manda em tudo. Aleluia. Alguém lê para mim, por favor, Salmos 29. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais. Atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro e Sirion como ovelha selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Esse é o nosso Deus. Aleluia! 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 Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Nós estamos do lado do Deus vencedor, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que cuida do seu povo, aquele que fala com o seu povo. Deus se comunica com você para te dar estratégias. Deus se comunica com você para lhe dar uma visão. Deus se comunica com você para endireitar o seu caminho. Deus se comunica com você de várias maneiras. Aleluia. Amém, queridos? Então, Deus é poderoso. E essa parte, abençoará o seu povo com paz. De novo, abençoará o seu povo com paz. Você e eu temos a paz de Cristo, amém? Porque Ele nos abençoou com paz. A voz dele é poderosa e bradou: ei, situação, eu mando em você. Minha filha, meu filho está passando por isso, mas eu já derramei a paz, a minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo dá, mas eu dou a minha paz. Nós temos a paz de Cristo em nós. Meu irmão, não é a paz do mundo, não, é a paz de Cristo, amém? Está em mim e em você. Então, Deus, né, através disso que eu contei, Deus, eu fiquei tão assim, achei Deus assim, perfeito, assim, me senti muito mais amada por Ele. Se Deus como o Senhor me amou, né?
No mesmo dia o Senhor falou 3 vezes comigo numa manhã, antes de eu sair para o almoço, eu saí para o almoço 11 horas, e Deus falou comigo entre 9h30. Deus falou comigo 3 vezes, de 9h30 até 11 horas. Gente, é muito amor. É Ele dizendo, não se preocupe que eu estou aqui. Eu estou aqui mandando em tudo, amém? Esse é o nosso Deus. E eu queria falar algumas situações, né? Bem, vamos pincelar aqui. Deus falou com Adão. Deus não falou com Adão? No capítulo 3 de Gênesis 9, Deus falou lá. Adão já fugindo lá, Deus falou, opa, Adão, onde você está? Deus já tinha falado que tudo ali era deles, menos aquilo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do bem e do mal, eles não podiam tocar naquilo, né? Só que aconteceu, eles tocaram, todo mundo sabe, e depois eles ficaram com medo. E Deus perguntou, opa, onde você está? No 3,16, 3,13 fala, o que fizestes? A voz de Deus orienta, como orientou, mas também a voz de Deus adverte. Amém? Então, a voz de Deus vai te orientar, mas também a voz de Deus vai te advertir quando necessário. Deus falou com Noé. Em Gênesis 6,14, Deus fala, faze para ti uma arca de madeira. Foi isso? Todo mundo sabe. Diga, Deus constrói. Queridos, Deus quer construir algo lindo na sua vida, no seu ministério, na sua família. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, mas não duvide quando Ele falar, faça. Não duvide quando Ele falar assim, pega essa madeira, faça isso. Todo mundo dizendo, não, que é isso. Mas você vai dizer, eu vou, porque Ele falou. Amém? Tenha convicção. Deus quer filhos que tenham convicção quando Ele fala. Amém, queridos? Ele diz que as minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Queridos, nós precisamos conhecer a voz de quem a gente segue. Quando Deus falar, faça, vá. Meu irmão, a gente não vá com medo. A gente não faça com medo. A gente faça, como o Ju falou aqui, com autoridade. Sem vergonha, com impretidez. Porque Deus que mandou, eu vou levantar, vou fazer as medidas de acordo com Deus, como Deus falou. Vou fazer. Amém? Amém. Precisamos, para que Deus construa algo lindo, como construiu aquela arca maravilhosa que salvou muita gente. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus e conhecer, porque as pessoas vão dizer, é loucura. Ele é louco, ele é doido, fica zombando, mas você não vai ficar, ai meu Deus do céu, não, porque você tem convicção, foi o meu pai quem mandou, e ele se responsabiliza, amém? Amém. Deus falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar, Gênesis 12:1. Abraão sabia o lugar? Não, mas Deus sabia, e Abraão com toda convicção, ele seguiu. Amém? Amém. Diga, Deus, a voz de Deus me dá um norte, uma direção, mesmo sem eu saber, mas Deus sabia. Se Deus sabe o lugar, já é o suficiente. Amém, meus irmãos? Amém. Ele saiu, ele foi. Às vezes é só necessário você sair, é só você ir. E Deus se responsabiliza. E tenha certeza que quando você sair, quando você ir, você vai chegar no lugar mais seguro. Você vai chegar no lugar certo. Você vai chegar no lugar que vai te fazer prosperar. Amém. Em todas as áreas da sua vida espiritual, sua vida financeira, suas emoções e tudo, meu irmão. Porque foi Deus quem mandou você sair. Foi Deus quem mandou você ir. Amém? Diga, Deus vai me dar um norte. Diga, eu preciso simplesmente obedecer. Amém. Glória a Deus. Deus falou com Josué. Esse aqui todo mundo sabe, né?
seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então a voz de Deus, diga, me encoraja. Olha, a voz de Deus nos direciona, a voz de Deus nos adverte, a voz de Deus faz a gente construir, né? A voz de Deus, falei mais o que? A voz de Deus nos encoraja. E Deus falou também com Moisés, né? Quando ele estava lá, né? Deus falou com Moisés no meio da sarça. E Deus falou com Moisés, Êxodo 3,14. Moisés falou, vamos ler lá rapidinho. O que é que eu vou falar, Senhor? Vamos ler aqui. Muito bem. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor. Tua voz é poderosa, majestosa, Senhor, real, verdadeira, Senhor. Na tua voz não há, Senhor, insegurança, Senhor. Na tua voz não há medo, Senhor. Na tua voz não há, Senhor, indecisão, Senhor. Oh, Deus, nos ajuda, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para te ouvir, Senhor. Abre, Senhor. Tira todo o tampão dos nossos ouvidos, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. E aí, meus irmãos, 3,14. E Deus disse a Moisés, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Amém? Amém. Então, Deus, a voz de Deus, diga, se revela, faz Deus conhecido. Deus se revela através da voz dele. Amém? Nessa situação que eu enfrentei, né? Depois eu falo. Nessa situação, Deus falou, eu cuido de você. Deus falou isso para mim. Eu sou o teu pai. Eu sou com você, minha filha. Oxi. Não tenha medo, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. E eu me senti muito mais amada pelo meu pai, porque o meu pai me defendeu. Aleluia. O meu pai me defendeu. E terminando, que eu não concluí, né? E aí, quando a gente orou uma semana. A gente orando, louvando, orando. E depois veio o outro e disse, vai ser assim, rapaz. Rapaz, você não tem sossego, não sei o quê. É bem do nosso lado, né? Aí eu disse, né? A gente só ficava rindo, né? Mas a gente estava orando, né? E né, rapaz, já pensou? A pessoa, mas não vem não, porque papai já está no comando de todas as coisas. E aí, quando a gente foi ver agora, não era mais eles que iam, foram outras pessoas, né? Então, não foram mais. Glória a Deus. Né? Os projetos de Satanás foram frustrados, entendeu? Porque já tem na frente, bater do lado também. Aí eram os mesmos que estavam na frente, que tinham se mudado, que iam voltar para aquela. Meu Deus, mas o Satanás vem aqui, está repreendido. Tem bruxaria, tem negócio de droga, tem um monte de coisa contestada lá, muito forte. Tem que ter muita oração. Eu digo, meu Deus do céu, já vi as minhas batalhas, Senhor. Será que o Senhor quer que eu entre nessa guerra também, Senhor? Meu Deus, já tem batalha de família, batalha de tanta coisa, Senhor. E aí, o Senhor falou, levante suas mãos. Aí a gente levantou as nossas mãos. E Deus operou. Deus operou. E hoje quem está lá é uma família que tem desviados, né? E a gente vai se aproximar, a gente já conhece eles, né? Vai se aproximar e lançar
cansaço, é mente, né? Mas pelo menos um alívio, né? Porque uma vez eu lembro, sempre levo isso, né? Não entre na batalha que Deus, o pastor falou uma vez aqui, não entre na guerra que Deus mandou você entrar. E eu sempre penso nisso, Deus, será que é para entrar? Será que é para eu estar agora, Senhor? Não, é para recuar, é para ir para cima. Como é, Senhor? Né, irmãos, nem toda guerra é para você estar lá no meio, não, né? E eu sempre penso nisso, né? Por isso que a gente tem que ter discernimento. E a gente só tem discernimento com intimidade, né? Quando você fica íntimo do Pai, você está enxertado ali na videira. O que a raiz sentiu, o que a raiz comandar lá, você vai querer, vai desejar, vai sentir, vai perceber. Então, nós precisamos, né, estar íntimos de Deus. Segunda Crônicas 20:17 foi o que a gente falou lá. Deus falou com o rei Josafá e todo Judá e Jerusalém, né? Vinham os amonitas lá, tudo contra lá Josafá, contra Judá, Jerusalém. E aí Josafá, o rei, se pôs em oração, né? Sempre eu lembro, né? Lembro muito dessa história. Outra história que eu gosto muito, assim, que Deus fala muito comigo, Neemias, que a gente vai falar também, já, acho que é o próximo. E são homens que, durante guerras, eles pediram a orientação de Deus, pediram a estratégia de Deus, né? E Josafá, ele se colocou lá em oração quando ele soube que estavam vindo lá os grupos, os amonitas contra eles lá. E eles se colocou em oração, pediu discernimento de Deus. E aí Deus levantou, acho que foi Jaziel. Mas Deus levantou. Vamos ver lá para a gente não errar. Segunda Crônicas 20:17. Foi Jaziel. No 20:14 fala: então o Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, o filho de Benaía, o filho de Jeiel, o filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf. E ele disse: atentai vós, todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Assim diz o Senhor a vós: não temais, nem desanimeis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que subirão pelo penhasco de Ziz, e vós achareis no fim do bosque, e vos achareis no fim do bosque, diante do deserto de Jeruel. Não precisareis lutar nesta batalha. Que coisa linda! Não precisareis lutar nesta batalha. Aprumai-vos e permaneçam parados, e testemunhai a salvação do Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem desanimeis. Amanhã saireis contra eles, pois o Senhor será convosco. Amém? Amém. Então, meus irmãos, a voz do Senhor, eu anotei aqui, a voz do Senhor vai te dizer quando parar e quando agir. A voz de Deus vai te explicar tudo direitinho. Por isso que se a gente ouvir o Senhor, como diz a música, a gente não morre, a gente não perece, porque você vai saber exatamente a hora, querido, de se levantar em oração, de se levantar em guerra ou de parar. Deus vai dizer a você, né? Porque Deus é perfeito e Ele não lhe desampara. Amém. Amém. Tudo que acontece com você, Deus está vendo. Deus está olhando para tudo. Amém, queridos? Amém. Deus também falou com Elias. Deus falou com Elias. Em 1 Reis 19:7. Deus falou: levanta, come e bebe, porque a jornada é longa.
A voz do Senhor te levanta, meu irmão. Quantas das vezes, querida, a gente está tão desanimadão, está tão cansado, tentando se esconder lá, né? De Jezabel, tentando se esconder das coisas do mundo, tentando se esconder das acusações. Mas Deus vai lá, manda o anjo e te levanta. O próprio Deus vai lá e te anima, te pega pela mão e te levanta, meu irmão. Aleluia. Deus, ele te anima. Quantas vezes a gente está lá, queridos, no quarto, sozinhos, desanimados. Deus está te vendo. E Ele se compadece de você. Ele não diz, olha, está assim porque não me ouve, está assim. Não, Ele vai lá e te acolhe. Amém. Você faria isso com seu filho? Você ia ver seu filho lá triste, desanimado, cansadão, e você ia dizer, tá vendo aí? Parará. Não, você ia colher, ia primeiro saber o que foi que aconteceu. Deus faz assim também. Se você e eu, né? A gente não ia chegar lá, 7 pedras na mão, imagine Deus. Deus, Ele vai lá, te acolhe, te ajuda, ainda te anima. Diz, tome, minha filha, o ânimo que você precisa, eu tenho. A força que você precisa, eu tenho. Amém? A direção, às vezes, a nossa mente, querida, está tão assim confusa, meus irmãos, a gente não sabe para onde ir. Mas Deus, a voz de Deus, como eu falei, te dá um norte. A voz de Deus te dá estratégias. E em João 19, 30, Jesus, próprio Jesus falou com a humanidade, falou comigo, falou com você. Ele falou, está consumado. E essa voz, queridos, foi o que mudou nossa história, amém? Essa voz, está consumado, essa frase, está consumado, mudou a minha vida, mudou a sua vida. Você está aqui porque Jesus disse, está consumado. Basta, acabou, Satanás. Paulo é do Senhor, Jaésio é do Senhor, Jaésio é minha, José é minha, Vilma é minha, Gel é minha. Acabou, Satanás. Eu venci. Eu e você, queridos, estamos aqui porque a voz do Senhor bradou em nosso favor, amém? O Senhor bradou em nosso favor e hoje eu e você somos livres, amém? Graças. E continuando, meus irmãos, eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar nas nossas vidas, que Deus, Ele é poderoso e Ele nos ama. Amém. Quando você se sente amado e abraçado por esse Deus a cada dia, meu irmão, você vai passar por lutas, você vai passar por situações, mas você vai correr aos pés dele, amém? Amém. Sabia que Deus, Ele pode falar em qualquer momento com você? Eu lembro, irmãos, quando eu vinha lá do Leandro Maciel, eu vinha, terminava a aula lá, às vezes na hora do recreio, intervalo, né? Lá eu já era uma jovem, né? Não era recreio, era intervalo. E aí, eu ficava lá, tentando buscar o que era que Deus queria falar, fazer através de mim e em mim. De verdade, irmãos, eu não estou falando aqui, não. Eu ficava lá, eu pegava uma caneta, lá, né, lá no Teixeira Lote, Espírito Santo é nova convertida, o que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu vou fazer aqui onde eu estou? Porque a gente escutava aqui muito na igreja, que a gente tem que influenciar, a gente tem que mudar o lugar que a gente está. E aí, Deus disse, faça uma cartinha. Eu fiz uma cartinha, não foi? Mandei para todos os meus amiguinhos. Não tinha dinheiro para xerocar. Eu escrevi a mão todas. E dei para todos os alunos. Aí, todos os meus amigos. Quando eu fui para o Leandro Maciel, eu fiquei tentando assim. Lá era mais difícil, sabe? O campo era mais difícil. Não sei porquê. Eu acho que era porque eu tinha mais um relacionamento emocional com o colégio Teixeira Lote. Era mais, tipo, desde a 2ª série, né? Quando eu fui para lá para o Leandro Maciel, eu senti uma resistência muito grande, mas eu disse assim, o que é que Deus quer fazer em mim aqui? E através de mim aqui nesse lugar? E aí nas horas dos intervalos eu ficava orando em línguas, papai escrevendo algumas coisas, né? Se eu escrevia. Às vezes era acho que era orações, né?
E eu ficava. E uma vez, teve um intervalo que foi assim, bem, que Deus falou bem assim, você vai falar alguma coisa aqui no meio. Aí eu digo, o que é que eu vou falar aqui, meu Deus? Nessa escola. Aí eu comecei a me tremer, porque Deus já tinha dito mesmo, você vai falar. Só que eu não sabia exatamente o que era que eu ia falar, né? E do nada surgiu uma briga, muito briga mesmo. E aí, foi depois do recreio, do intervalo, foi a aula de filosofia. E aí, foi a aula de filosofia, e o professor chegou na sala de aula e colocou uma palavra, amor. E ele disse assim, alguém quer falar sobre essa palavra aqui? E aí, eu disse, eita, meu Deus, e agora? O Senhor disse que ia falar, e agora eu estou vendo, sou eu mesmo que vou falar. E a menina, mulher, fala, não sei o quê. Eu não sei exatamente, mas eu sei que eu falei. E eu falei que não podia brigar, barará, e falei também do amor de Deus. Amém? E aí aqueles alunos mais perturbados que ficavam lá no fundo, que ria de todo mundo, que ria um monte de coisa, o professor falando, eles nem aí, todo mundo ficava atento, porque não era eu realmente, porque se fosse eu mesmo, eu estava ali me tremendo. Era Deus falando mesmo, né? E quando Deus fala, todo mundo diz glória, não é isso? Quando Deus fala, ali não era mais na sala de aula, naquele momento ali era o Senhor ali reinando, né? Era a presença de Deus que estava ali. E aí, Deus me usou lá. E eu sei que sementes ficaram, amém, queridos? Sementes ficaram. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder servir a Ele aonde eu estou. Amém? Então, onde você está hoje? Você deixa Deus falar através de você? Você ouve a voz de Deus aonde você está e você transfere aquilo que Deus quer onde você está? Então, nós precisamos ter essa sensibilidade. Amém? E aí eu queria falar isso na verdade, porque assim, vocês lembram da viúva lá na cidade de Naim? Que Deus parou o quê? O enterro, né? Um cortejo, Deus parou lá, né? O enterro para falar com aquela mulher. Lucas 7, do 11 ao 15. Deus parou. Aí eu lembro, oh meu Deus não tem lugar para falar não, meu irmão. Eu vinha falando de lá para cá, Deus falava comigo, eu falava em línguas. Deus até me deu uma música, eu cantando de lá até cá, Deus me deu. Aí eu lembro até hoje, Vitória, Jesus conquistou para você, por isso não temas. Aí eu vinha cantando, cantarolando, e Deus assim, falava muito comigo nessas caminhadas, idas e voltas, porque eu queria ouvir Ele, e eu queria falar com Ele, eu queria descobrir o que Ele tinha para mim, o propósito, o que Ele queria de mim, porque Ele me quis, porque Deus me quis, e a cada dia Ele vai se mostrando, né? Eu te quero, eu te amo, né? Então, Ele vai nos usando e a gente, onde Ele chamar, a gente vai e a gente vai descobrindo para que eu fui chamada, né? Deus me chamou por quê, Senhor? Porque o Senhor me chamou ali naquela garagem da Avenida José Zuckman, porque era especial, não porque Ele me ama. Amém. Mesmo eu sem matar, sem roubar, sem me prostituir, nunca fumar, nunca beber, mas Ele me viu criança, adolescente, e Ele me amou. Assim também Ele vê os drogados e tudo, Ele tem o mesmo amor, né? Então isso é perfeito, Ele é maravilhoso. Então, de repente, meus irmãos, você pode estar no seu trabalho e Deus ecoar algo em você, para você falar, para você fazer, para você agir. Faça. Deus parou, foi como é que fala? Cortejo lá, Deus parou. O que é que Deus não pode fazer? E Deus parou, Jesus parou lá. A Bíblia diz que Jesus viu, olhou para aquela mulher, teve compaixão dela e disse, não chores. E tocou lá no esquife, lá no caixão, tocou lá e disse, menino, levante, ministrou lá. E o menino levantou e começou a falar.
quê? Eu ficava lá. O que é que eu vou falar? O que é que eu vou fazer? Eita, meu Deus, minha avó tá ali quietinha. Eu vou lá atrás dela. Vou lá falar. Começar uma conversa com ela assim e de repente falar de Jesus. Então, a gente tem que estar com as antenas espirituais ligadas. Porque onde você vai, Deus quer se mostrar. Sabe, irmãos? Não é para você, é Deus que quer se mostrar. Não é para você se aparecer, dizer que você sabe, é porque Ele quer que as pessoas o vejam através de você. Ele quer que as pessoas conheçam a Ele. E vai conhecer Deus através de quem? É através de mim. Se naquele lugar só eu que tenho o Espírito de Deus quer se mostrar para todo mundo que está ali. Amém. Ou às vezes para uma pessoa que já está ali com o coração já quebrantado. Aí a gente às vezes, não, mas eu estou aqui num lugar e não é agora, né, irmãos? Então, Deus pode falar com você em qualquer ocasião. É andando, é no banheiro, é fazendo comida, é no casamento, é num culto fúnebre. Deus fala comigo e com você, amém? Amém. Em Marcos 7, 31 a 35, Jesus fala que aconteceu um gago, um surdo e gago, né? Jesus fez o quê? Aquele homem precisava de ajuda. Jesus afastou aquele homem da multidão. Isso é muito importante. Jesus fez tantos milagres, né? No meio da multidão. Jesus se mostrou no meio da multidão, mas com aquele homem, Jesus fez o quê? Tirou ele da multidão. E se é falar, veja, tocou lá naquele homem, na língua dele, um homem que falava embolado, era meio gago, o homem ficou falando certinho, irmãos. Diga, é falar. É falar. Deus afastou aquele homem para dar uma nova visão e uma nova voz para ele. Amém? Então, às vezes, eu e você precisamos nos afastar. Eu estou usando essa história aqui, né? Mas eu e você precisamos nos afastar. Deus às vezes nos leva para lugares reservados para fazer algo em nós, né? E com aquele homem, Jesus deu uma nova visão e uma nova voz. Ele falava, como Melissa falava assim, não sei como ele falava, né? Mas gago. E Jesus deu uma nova voz para ele. Amém, queridos? Talvez você diga, meu Deus, mas eu falo assim, não falo, sei lá, né? Às vezes a gente tem tantos empecilhos, né? Tanta coisa que a gente bota na nossa cabeça, né? Mas, meus irmãos, se você fala, ou se você fala certinho, mas você não tem aquela visão espiritual assim aguçada, irmãos. E não sabia que Deus, Ele quer nos usar. Deus quer falar com você. Ele fala através de voz. Ele fala no seu coração, Ele fala com sinais. Mas Ele fala com sonhos. Ele fala com visões. Ele fala, gente, de tantas formas, de tantas maneiras. Aleluia. Às vezes a gente está andando, Deus, veja ali. Passa o recado pra gente. E às vezes a gente precisa prestar atenção. Se Deus, você percebe que Deus tem algo com você com sonhos, se reserve, diga, Deus, né? Ore a Deus, Deus, me ajude, Senhor, para que o Senhor mesmo me use nessa área. Se você vê que Deus, você tem visões e parou de ter, meu irmão, busque. Por que parou? Por que Deus não fala mais através de você? Vá buscar o Senhor. Vá para o secreto lá, como aquele gago, aquele surdo foi lá. Talvez Deus queira lhe puxar assim, para o secreto. E dizer, eu e você, olha, é fantástico, filho. Eu quero te dar uma nova visão. Uma visão espiritual nova. Você falará coisas novas, vai fluir coisas novas de dentro de você. Amém? Então diga, é fantástico. Diga, é fatal. Diga, Senhor, me dê nova visão. E Deus vai dar mesmo, irmão. Em nome de Jesus, eu creio, meus irmãos, que a voz do Senhor em nós vai ecoar de uma forma tão linda, queridos.
que Deus vai mudar a nossa forma de ver, a nossa forma de ouvir, a nossa forma de agir. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Deus pode parar a multidão e fazer no meio, mas Deus também pode te tirar e fazer um secreto. Agora, você e eu precisamos saber, ter sensibilidade. O que é que Deus quer fazer em mim, através de mim, aonde e quando? Em Marcos 7, do 25 ao 34, a mulher do fluxo de sangue também, ela saiu, correu atrás de Jesus, todo mundo sabe, e aí ela ficou meio com vergonha, e Jesus falou com ela. Quando Jesus falou com ela, aquela mulher estava aos pés de Jesus, estava com medo, né, meio trêmula, mas ela já estava lá com temor e tremor aos pés de Jesus. E Jesus falou: vai em paz, a tua fé te salvou, né? Te curou. E o que eu quero dizer com esse acontecimento? De Marcos 7, do 25 ao 34, da mulher do fluxo de sangue, que Deus vai falar com você. Mas eu e você precisamos estar aos pés dele. Aos pés de Jesus. Eu acho que quando a gente está, é o lugar mais próximo da boca de Deus, da voz dele. Quando você está bem perto dos pés de Jesus, quando você está prostrado, você vai ouvir a voz de Deus, e Deus vai te encorajar, Deus vai te animar, Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar paz, amém? Segurança. E tem o cego de Jericó, né, que a gente também conhece. E aquele cego, ele clamou, e Jesus disse: chame ele, traga ele para cá. Jesus também chamou ele, né? Para o enterro lá, Jesus foi, não é isso? Jesus foi e falou com aquela mulher. Para aquele cego, Jesus foi lá, pegou ele, levou para o secreto. Para aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi. Para aquele cego, Jesus, o cego de Jericó, Jesus disse: chame ele, não é isso? E Jesus foi lá e perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. E Jesus foi lá e curou, não foi isso, amados? Jesus curou aquele homem. E o que eu quero falar é que para você ouvir a voz de Deus, você precisa clamar. O que é clamar nesse sentido aqui? Você precisa desejar. Você precisa desejar, sabe, irmãos? Às vezes a gente não está com tanta vontade de ouvir a voz de Deus, às vezes até por medo. Medo de Deus falar um não, de Deus falar um sim, mas você não queria um não, não vai. Enfim, às vezes a gente não tem medo de realmente saber o que Deus quer da gente. Então eu quero dizer para você, que para você e eu ouvirmos a voz de Deus, a gente precisa desejar, como aquele homem desejou tanto aquela cura dele, que começou a clamar. Eu e você precisamos também desejar fortemente e clamar a Ele: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. O que é que está acontecendo, Deus? Que eu parei de Te ouvir, que eu parei de sonhar, que eu parei de ver, que eu parei, Senhor, Deus. Pai, o que é que está acontecendo? Que eu não estou fluindo mais em Ti, Senhor. Eu preciso, Deus. Eu preciso fluir na Tua presença. Eu preciso, Senhor, me encher do Teu Espírito. Porque eu não estou Te desejando tanto mais quanto antes. Porque, Senhor, minhas horas de oração estão diminuindo a cada dia, Senhor. Porque, Senhor, meus momentos contigo são menos. Queridos, e quando você clamar, aquele cego ele clamou, meus irmãos. E a multidão dizia assim: pare, calme, Jesus não vai te ouvir. Jesus não vai te ouvir. Jesus não vai te ouvir. Tem muita gente ao redor de Jesus, ele não vai te ouvir. E ele disse: pois eu vou clamar mais ainda. Jesus, filho de Davi. Sabe por quê, queridos? Porque quem está decidido, aquele homem estava decidido. Ele sabia que somente Jesus poderia fazer o milagre dele. E eu quero dizer para você, se você realmente estiver decidido para ouvir a voz de Deus, Jesus vai dizer: o que queres que eu te faça? Você vai dizer: Jesus, eu quero te ouvir. Jesus, eu quero, Senhor, mergulhar nos teus rios, Senhor. Eu quero, Senhor, me encher do teu Espírito. E Ele vai dizer: eu sou o rio de águas vivas. Eu estou aqui. Se você quer, meu filho, se você quer, minha filha, eu
Queridos, que o Senhor Espírito Santo nos desperte, nos anime, porque nós precisamos, queridos. A gente falou aqui que a gente está em momentos de lutas, e realmente, queridos, lutas vão se levantar, coisas vão acontecer. O que acontece, irmãos? Acontece normalmente com quem é crente e com quem não é crente, com quem está firme, com quem está fraco. Acontecem lutas, acontecem problemas, acontece tanta coisa em casa, no trabalho, na família, tanta coisa, meus irmãos. Mas eu e você precisamos estar sensíveis, porque se você estiver sensível à voz de Deus, Deus vai dizer: vá, não vá, pare, levante as mãos, não levante as mãos, fique parado, veja, queridos, o grande livramento. Lute, não lute, faça, não faça. Precisamos estar preparados. Amém, queridos? Amém. Porém, nós precisamos estar a cada dia, meus irmãos, sensíveis a essa voz. Há um clamor no Espírito, e o Espírito Santo, ele quer que eu e você estejamos, irmãos, sensíveis a essa voz. Se a gente não tiver sensível a essa voz, como é que a gente vai vencer? É só na nossa força mesmo? Vai ser só na sua força mesmo? Vai ser só na sua sabedoria? Não, meus irmãos. Tudo que eu e você precisamos é das estratégias divinas. Amém? Porque a estratégia divina, querido, vai lhe dizer, vai lhe dar o momento exato de você agir. Então, eu acho que eu já falei o que Deus queria que realmente fosse falado. E eu só peço ao Espírito Santo que eu e que você, meus irmãos, que a gente se desperte. Porque naquela... Eu lembrando assim, né? O que é que está, meu Deus? Aquela viúva mesmo, assim, né? Só porque eu fiquei lendo, né? E aquela viúva. Aí eu fiquei pensando, ela estava levando, ela era o único filho dela, ela era viúva, né? Pense na dor daquela mulher, viúva, único filho, estava levando, carregando o filhinho dela, a dor daquela mulher, né? E Jesus disse: não chores, pare, porque eu cheguei. Aleluia! Ele chegou, meus irmãos. E às vezes, irmãos, a gente... O que é que você está carregando? O que é que você está carregando? Às vezes, irmãos, é um ministério adormecido nas nossas vidas. É algo morto. Às vezes a gente carrega a nossa família, mas a gente diz: meu Deus, minha família aqui não é. Estou carregando aqui, mas já morreu mesmo, Senhor. O que é que você tem considerado morto para você? Deus está dizendo: eu estou aqui. Eu cheguei. Não chores. Eu estou no controle de tudo. Aleluia. E eu acho, meu irmão, que Deus, Ele te dá a força necessária para você passar por qualquer situação. Então, se você está passando por uma determinada situação, não diga: eu não vou aguentar, porque Deus já te deu a graça necessária para você ir passar. Ele está conosco. Descanse e confie e seja sensível à voz dele. Amém? Ele não está aqui, mas não sei se o pastor sabe tocar a voz do Senhor. Sabe não, né, pastor? Então vamos cantar essa música, né? Ouve-se a voz do Senhor. Tem? Pronto, ótimo. Então, que você lembre, querido, que a voz do Senhor é poderosa. Amém? Amém. Vamos colocar ali